Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia, vamos para mais uma aula de Química da primeira série e hoje a gente vai falar um pouquinho da aplicação dos conhecimentos dessa ciência chamada Química. Então na aula passada a gente trabalhou um pouquinho da introdução da alquimia, a gente viu qual foi a importância dos alquimistas para que hoje a gente pudesse estar trabalhando essa disciplina, tá? E na aula de hoje a gente vai ver como que nós podemos aplicar os conceitos, os conhecimentos da química no nosso cotidiano. Existe uma frase que fala que a química está em todo lugar. E na aula de hoje a gente vai perceber o porquê que nós podemos afirmar isso, que a química está em todos os lugares, inclusive em nosso próprio corpo, tá bom? E para a gente iniciar, a gente vai ver quais são os nossos objetivos da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá? Então, primeiro objetivo, nós vamos relembrar os conceitos da aula passada. Nós vamos compreender o papel da química como ciência, a importância e principalmente a aplicação e como que nós podemos perceber ela no nosso cotidiano. E nós vamos resolver algumas atividades relacionadas aos assuntos abordados na aula. Bom, a gente trabalhou na aula passada sobre a importância da alquimia. Qual era o desejo que eles tinham, os alquimistas? Então nós vimos duas situações. Eles queriam tanto descobrir a pedra filosofal, ou seja, transformar chumbo ou outro metal simples em ouro, através da transmutação, que aí ficou conhecida como pedra filosofal. Então, qual é o objetivo com a pedra filosofal que os alquimistas desejavam alcançar? Transformar metais simples em ouro, através do que eles chamavam ou conheciam de transmutação. E a outra coisa que eles desejavam também almejar era o elixir da longa vida. Os alquimistas almejavam extrair o maior dos desejos do ser humano, a vida eterna. Procuravam um elixir da longa vida que permitiria a imortalidade. Então, através desses dois objetivos ou desejos que eles desejavam alcançar, eles trouxeram muitas contribuições para a ciência que a gente conhece como química hoje. Então, a gente vai ver também agora quais foram a importância que os alquimistas trouxeram. Bom, o primeiro foi, eles introduziram e aperfeiçoaram técnicas de metalurgia. Eles registraram um grande número de experimentos. Então, através desse desejo, muitos experimentos eles realizaram, muitas técnicas eles produziram através desse desejo que eles tinham. Eles isolaram várias substâncias e eles também sintetizaram várias substâncias. Então, eles tinham esse objetivo de ter ouro, transformar metais simples em ouro e ter o elixir da longa vida. Através desse desejo de técnicas, de várias experimentações, eles trouxeram várias contribuições, dentre elas a gente citou aqui, ok? Então, no século XVII, a química como ciência toma novos rumos. Antes, no que a filosofia determinava os conhecimentos, nós temos agora o método científico. Então, através do método científico, a química começa a ter uma nova estrutura. Então, através desse método, nós teremos a observação, nós teremos perguntas, serão elaboradas hipóteses, previsões, testes e novas hipóteses. Mas o que mais marca o método científico, o que caracteriza é a experimentação. Então, através da experimentação, vêm-se as leis, os modelos, as teorias. Então, a partir desse século, deixa-se um pouco da filosofia, um pouco do misticismo, da religião, que é o que baseava os estudos dos alquimistas, e a gente vem para o método científico, que é chamado de atividade científica, que segue essas etapas que até hoje, o método científico é baseado nessas etapas, ok? Então, nós teremos hipóteses aceitas, dependendo da quantidade de acertos nos experimentos. Teremos também hipóteses rejeitadas, de acordo com as práticas experimentais, de acordo com as observações. Então, tudo isso é analisado dentro dessa nova ciência através do método científico, ok?
Então, o que seria a química? Qual a importância de estudar essa ciência? Então, o que estudar sobre ela? Por que estudá-la e para quê? Então, a gente vai ver um pouquinho dessas indagações. Então, por que você precisa conhecer um pouquinho da história da química? Quais foram as contribuições? Ela influencia no seu cotidiano? Ela vai influenciar futuramente no meio em que você vive? A gente vai estar vendo um pouquinho dessas respostas a partir de agora, tá bom? Então, primeiro, a química é uma ciência que está diretamente ligada à nossa vida cotidiana. Lembra que eu falei para vocês que fala aquela frase onde diz que a química está em tudo? Então, por quê, né? Então, quando nós temos a produção do pão, nós temos presente ali a química. Por que essa afirmação? Porque nós temos aqui substâncias químicas, nós temos processos que vai levar à produção e à formação desse pão. Nós temos aqui a produção do cimento, que é utilizado na construção. Temos também aqui a química presente. Nós temos a digestão dos alimentos. Então, quando nós nos alimentamos, o processo de digestão, existe vários processos químicos e substâncias químicas que são liberados pelo nosso organismo para que ocorra essa digestão e também ocorra a absorção das proteínas, das vitaminas, necessário para nos dar energia. Temos aqui a produção das tintas, dos combustíveis, dos medicamentos. Então, o que a gente pode observar? Que não somente ela é importante, mas também ela está presente em nosso cotidiano. Então, o ar que nós respiramos contém as substâncias e nós dizemos que a química está presente porque a função da química é ela estudar, né, a matéria, a transformação dessa matéria e a energia que é envolvido em cada um desses processos para que a gente obtenha esses produtos, ok? Então, por isso que a gente pode afirmar que a química está ligada ao nosso cotidiano e em todos os lugares nós podemos dizer que existe química, porque o objetivo dessa ciência é estudar os processos pelos quais nós podemos obter esses produtos. Ok? Então, onde a química está? Na natureza animada, inanimada, seja na vida ou na morte. Esses processos estão ligados direta ou indiretamente ao grande universo químico. Então, a química está em todos os momentos do seu dia a dia. E sem ela, não poderíamos ter o conforto dessa sociedade moderna, ok? Então, se a gente não tivesse todo... Só um pouquinho, perdão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, Clara. Pronto. 7, 6, 5... Então, vamos lá. Ai, de novo, Clara. Meu Deus, me perdoa, perdoa. Tanto a Clara como a Monique. Agora vai. Podemos. 7, 6, 5... Bom, pessoal, então a química está em todos os momentos do seu dia e sem ela não poderíamos ter o conforto da sociedade moderna. Então, todo esse conforto que nós temos na nossa sociedade contemporânea só foi possível através dos conhecimentos que essa ciência desenvolveu ao longo de muitos anos. Por se a civilização não dominasse todo esse conhecimento, nós continuaríamos no período pré-histórico, ok? Então, através do domínio do fogo, do conhecimento da matéria, da transformação da matéria, hoje a sociedade moderna pode ter conforto e muitos desenvolvimentos que trouxeram contribuições valiosas para a humanidade, ok? Apesar de ter alguns malefícios devido à má utilização dos conhecimentos dessa ciência ou à má utilização da matéria, tem realmente alguns pontos negativos, mas hoje o conforto que nós temos
só é possível devido ao desenvolvimento que essa ciência praticou ao longo de muitos anos, ok? Então, diferente do que muitos estudantes pensam, a química é uma ciência que não está limitada somente a pesquisas no laboratório ou a produção industrial, que é a produção dos produtos que nós temos na nossa casa e nós encontramos nos supermercados, nas lojas, ok? Pelo contrário, ela está presente em nosso cotidiano das mais variadas formas e é importante, faz parte dessa importância no nosso dia a dia, ok? Então, a química não está diretamente, né, associada somente a laboratórios e a indústrias, ok? O principal foco do estudo da química é a matéria, e a gente viu em aulas anteriores que o que é a matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, o foco da química é estudar a matéria, suas transformações e a energia envolvida nesse processo. Que processo, professora? No processo de transformação da matéria. E a gente já viu que existe dois tipos de transformação, a física e a química. Então, nesses dois processos, seja ele químico ou físico, existe uma energia envolvida nesse processo, ok? A química, ela explica diversos fenômenos na natureza e esse conhecimento pode ser utilizado em benefício do próprio ser humano. Então, nós temos aqui ao lado, na imagem, ó, a matéria sendo representada por essa árvore. Então, isso aqui é a matéria, tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, a transformação dela em pequenos pedaços de madeira é chamado de corpo e através desse corpo, nós temos aqui a formação de mesas, cadeiras e outros objetos, ok? Então, esse processo de transformação e mudança na matéria é que a química tem como foco no seu estudo. Bom, pessoal, então, como a gente viu, a química pode estudar a matéria e suas transformações a partir de 3 níveis. A partir do nível macroscópico, então o que é isso? É estudar as propriedades dos objetos grandes e visíveis a olho nu. Pode também estudar em nível microscópico, que aí vai estudar o mundo invisível aos nossos olhos, que explica o que é observado macroscopicamente, ou seja, vai interpretar os fenômenos que pode ser visto em termos de reordenamento dos átomos, que é principalmente como que ocorrem as reações químicas, as quebras das ligações e a formação de novos produtos. E temos o nível simbólico, que é a representação dos fenômenos químicos através dos símbolos dos elementos químicos, das fórmulas das substâncias e através de equações matemáticas que é possível determinar quantitativamente quanto que é utilizado de uma substância em uma reação química, quanto de produto que a gente pode obter através das reações, ok? Então, o nível simbólico é a forma mais fácil de a gente visualizar o que acontece dentro dos fenômenos, ok? Então, os avanços da tecnologia e da sociedade só foram possíveis graças às contribuições da química. Então, por exemplo, nós temos na medicina o uso, né, dos medicamentos no método de tratamento, né, tem prolongado a vida de muitas pessoas. Então, foi uma das contribuições importantíssimas da química na área da medicina. Temos também aqui no desenvolvimento da agricultura. Nós sabemos que o solo precisa apresentar um pH característico de acordo com aquilo que o plantio precisa. Então, de acordo com o que o agricultor precisa, né, plantar, colher, é necessário que a gente tenha um pH característico de acordo com a muda que vai ser necessário plantar. Nós temos aqui a produção de combustíveis mais potentes e renováveis. Então, nós temos aqui tanto o petróleo como a cana-de-açúcar na produção do álcool. Ao mesmo tempo, se esse conhecimento não for bem usado, ele pode, assim como vimos, acontecer algumas vezes ao longo da história, ser usado de forma errada.
De tal modo, o futuro da humanidade depende de como será utilizado o conhecimento químico. Daí a importância do estudo desta ciência. Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente viu um pouquinho da importância do estudo dessa ciência chamada química. A gente viu o porquê afirmar que a química está em todos os lugares e a gente pôde observar como é importante o conhecimento dessa ciência dentro da aplicabilidade na sociedade que nós vivemos. Não deixe de acessar a plataforma Eduque, bons estudos e até a próxima!